mais fácil acreditar que o tempo vai curar o que passou. A ferida está aqui, bem no meu peito, e insiste em doer. Um olhar humano não entenderá e não será capaz de confortar minha dor. Só Ele pode fazer isso. Só Deus pode acalmar tudo. Só Ele realiza um milagre. Ele pode fazer isso agora. Só Deus pode acalmar tudo. É tão bom acreditar que no tempo eu verei o amor agir. Só Ele pode fazer isso. Só Deus pode acalmar tudo. Só Ele realiza um milagre. Ele pode fazer isso agora. Só Deus pode acalmar tudo. Só Ele pode fazer isso. Só Deus pode acalmar tudo. Só Ele pode fazer isso. Só Deus pode acalmar tudo. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Que alegria estar com você aqui no meu canal no YouTube. Eu já quero te pedir que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, porque aqui começa uma série para a gente refletir, para a gente poder compartilhar nesse mundo que está tão atribulado, nesse momento, nesse tempo que a gente está vivendo, onde parece que o nosso coração fica tão acelerado. A gente experimenta a graça de poder pedir a Deus que Ele venha acalmar o nosso coração. Essa canção nasceu por isso. Essa canção nasceu em um coração atribulado e que de repente pede a Deus e encontra nele esse refúgio. Então é isso que eu te desejo hoje. E aqui nessa reflexão que começa nesse primeiro dia, a gente vai poder refletir um pouco sobre as tempestades da vida, onde a gente olha para o mar e fala, puxa vida, que mar atribulado, que coisa é essa que eu estou passando hoje, que eu não precisava estar passando. E a gente vai poder refletir um pouco e ter, através da palavra dele, reflexões que a gente consiga, de fato, fazer o nosso coração acalmar para ter clareza, para ter claridade diante das situações da vida. E então, faz outra coisa, além de se inscrever, você pode compartilhar este vídeo também, todos os outros da nossa série, para toda a turma que você ama, para quem você ama, né? Para todo mundo. Compartilha, porque compartilhar amor, de verdade, lança o amor para todos os lugares, tá bom? E também ativa as notificações, tem um sininho aqui que você pode ativar para também receber a mensagem de quando a gente vai divulgar o outro capítulo dessa série e todas as outras coisas que a gente tem aqui no canal, além das reflexões, as canções. Você já viu o clipe Ele Acalma Tudo? Se não viu, vai lá depois e assiste o clipe Ele Acalma Tudo, que tá lindo.
E todos os outros, Sagrado Meu, Tudo é do Pai, toda a discografia da minha carreira solo e também da Banda Dom, você pode achar aí, não só no YouTube, mas em todas as plataformas digitais. Bom, eu queria que você pegasse a tua Bíblia, porque a gente vai precisar dela, e a gente vai começar aqui, ó. Eu vou pegar a minha Bíblia, eu já estou com ela, vou precisar do meu óculos aqui agora. Para a gente poder começar a falar como que a gente começa este passo de colocar um coração diante de Deus e entender que Ele pode acalmar tudo. Veja, acalmar tudo. E eu quero fazer uma analogia com uma tempestade, com o mar da vida. Eu comecei falando sobre isso. E aí eu queria que você pegasse lá o Evangelho de Mateus para a gente poder começar e já refletir sobre este mar da nossa vida, né? Como é que está esse mar? Pegue lá o Evangelho de Mateus, o capítulo 14, no versículo 22. Tá bom? 22. Vamos lá. Diz assim: logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Feito isso, subiu a montanha para orar na solidão. E chegando à noite, estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles caminhando sobre o mar. Quando os discípulos o perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. E ele disse: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, redobrando a violência do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: tu és o verdadeiro Filho de Deus. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente vai usar a Bíblia de novo, mas agora eu queria que você começasse a refletir comigo algumas coisas que são muito importantes nesta passagem, nesta palavra. Primeiro, quando Jesus faz um pequeno chamado para cada um de nós, né? E aí, eu vou deixar a Bíblia pertinho de mim aqui para a gente poder ir vendo os pontos mais importantes aqui dentro dessa nossa reflexão. Então veja, a primeira coisa que Jesus faz aqui é: Jesus obriga os discípulos a entrar na barca. Esta palavra que está no versículo 22, ela é forte porque Jesus obriga os discípulos. Quem são estes discípulos? Veja, quem são estes? Jesus ele dá uma ordem para aqueles que aceitaram caminhar diante e com ele, diante dele, diante das demandas que ele colocava, diante do convite que ele fez. Então Jesus nos te faz e faz a mim um convite de vida. Agora, este convite, ele gera o quê? No primeiro momento, compromisso. Perceba, quanto mais você se sente amado e atende e responde ao chamado do Cristo, mais você consegue sentir o amor que Ele te dá. Jesus sempre ama. Jesus sempre quer que estejamos com Ele. Ele sempre quer. Mas Ele jamais vai dizer que vai te obrigar a amá-lo. Não. Ele te faz um chamado, um convite e você diz sim, agora. Veja só o que acontece, que bonito isso. Depois que você responde a esse chamado, e foi isso que você fez, sim, Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero ser teu amado. Aí ele fala isso pra gente.
Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e passar antes dele para outra margem enquanto ele despedia da multidão. Jesus então começa a nos dar instruções firmes para como prosseguir. E eu gosto muito desta tradução da Ave Maria, porque é exatamente isso. Eu hoje me sinto obrigado por amor a amar. E por isso, quando Jesus fala para mim, então, olha, Fred, vai para outra margem, eu vou. Às vezes até contra a vontade, mas eu vou, porque eu amo a ponto de me sentir obrigado, mas o obrigado no melhor sentido da palavra, é uma necessidade para mim. Por quê? Porque como a vida ela começa a mostrar sinais de tempestade, quanto mais eu estiver diante daquele que me dá plena confiança de viver, mais seguro eu vou estar. Por isso não é uma obrigação sem amor, é uma obrigação que me impele, que me convida, que me convoca a amar incondicionalmente. Eu tenho necessidade de amar o Cristo. Eu tenho necessidade de amar Jesus. E aí Jesus faz o quê, né? Bonito? Porque ele vai para a montanha orar na solidão. E aí, meu amigo, minha amiga, a vida começa a acontecer nesta barca. É a barca do mundo, a barca das ondas começam a ser agitadas, olha. Já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Que vento é esse? Que vento é esse? Queria que você pensasse agora. Isso. Se quiser, até dá uma pausazinha no nosso vídeo aqui na série e fecha os olhos e pensa. Quais são os ventos contrários que eu tenho sentido hoje na minha vida? O vento da doença, o vento da dificuldade financeira, o vento da depressão, da solidão, o vento do término de um relacionamento, o vento do desemprego, os ventos contrários, os ventos que me impedem de seguir ou que dificultam a minha ida. Não sei se você já caminhou contra o vento. Uma vez eu tive a alegria de viajar com Ana, estava Ana, minha esposa e Valentina. A Valentina era pequenininha e nós íamos em um carro aberto assim, sabe, num buggy, numa duna assim de areia. Aí começamos. Aí o motorista falou pra gente: "Você quer com emoção ou sem emoção?" Eu falei: "Vamos com emoção." A Valentina nunca tinha ido. E nós começamos a andar muito forte e o vento era contrário e começaram, para piorar o vento, ainda vinham aquelas areias, a areia, claro, vinha direto no rosto, no nosso rosto, e a gente tampava, tentava se proteger, mas a areia é fininha e batia no rosto dela, e uma hora ela disse: "Pequenininha, pai, não quero mais, porque tá demais, essa areia tá me incomodando muito, o vento é muito forte, é muita coisa." E de repente você está se sentindo exatamente assim agora, diante de um vento contrário, com areia, com tempestade, com água, com tudo que vem na cabeça. Você está dizendo assim: "Eu não aguento mais isso, para esse carro porque eu quero descer." Eu queria que você então começasse a olhar. E aí, qual é o primeiro passo para a gente dar tranquilidade? Para a gente poder alcançar a tranquilidade? É a gente entender de uma vez por todas qual é o vento. Você ter clareza diante da situação. Você precisa colocar tudo diante dos olhos e colocar a luz que é o Cristo na frente, dizendo: "Eu sei o que está acontecendo. E eu estou sozinho", porque é isso que estava acontecendo. Quando a gente está sozinho, a gente se sente com medo. Olha aqui, ó. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio caminhando sobre o mar, mas ele não estava ainda dentro da barca, né? Quando os discípulos perceberam caminhando sobre as águas, ficaram com medo. Por quê? Porque tinha tanto barulho, tanto vento, tanto mar no rosto, que eles não conseguiam reconhecer Jesus. E é assim que a gente fica muitas vezes diante da nossa limitação, quando a gente está com tantas coisas, está tão atribulado, a gente não consegue perceber que Jesus está do nosso lado ou está caminhando na nossa direção. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror. Mas aí Jesus veio e: "Tranquilizai-vos, fique tranquilo, não tenha medo, eu estou aqui.
E é isso que Jesus está falando para você hoje, para mim, diante daquilo que está fazendo com que a sua barca fique, revoltada, literalmente revoltada. Não tenhais medo. Aí você vai dizer assim, mas eu já fiz isso, Fred, aliás, eu tenho feito, hoje eu fiz, hoje eu rezei e eu me senti bem. Fiquei bem quando eu encontro Jesus. Mas amigo, minha amiga, você sabe o que acontece quando você decide caminhar com Deus? Os problemas também continuam. E às vezes dobram a força. Porque você vai ser testado pelo fogo, porque o ouro é testado pelo fogo e pela prata. Está lá em Eclesiastes. A gente vai depois falar mais dessa palavra, né? Em Eclesiástico, Em Eclesiástico, capítulo 2, tem um versículo que fala exatamente disso. É pelo fogo que o ouro e a prata são testados. E se você hoje está sendo testado pelo fogo, é isto. E você está com Jesus. E Pedro, olha só, que também foi testado pelo fogo, dizendo aqui, Pedro toma a palavra e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas que eu vou contigo. E Jesus fala, vem, é isso que ele está falando, vem. E Pedro sai, caminha sobre as águas, ao encontro de Jesus. Sabe o que acontece? Olha no versículo 30, mas redobrando a violência do vento, ele teve medo e começou a afundar. E gritou, salva-me. No mesmo instante, Jesus estende a mão, segurou e lhe disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido para a barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Sabe por que isso aconteceu? Aí eu queria que você agora começasse a pensar comigo. Você sabe por que Pedro percebe que Pedro, percebendo que Jesus estava com eles, se encoraja e diz, mestre, é você está comigo, então manda-me ir sobre as águas. E ele vai. E Pedro está fazendo o quê? Está olhando para o Cristo. Pisa e ele anda. Quando os ventos começam a ficar ainda mais revoltos, o que acontece? Pedro tira o foco de Jesus. Para de olhar para Jesus e começa de novo a olhar para os seus medos, a dar foco e importância aos problemas e não consegue olhar para aquele que é a solução. E por que Jesus é a solução? Porque ele vai resolver de forma mágica a tua vida? Não. Porque ele vai dar luz, porque ele vai te dar paciência, porque ele vai te dar coragem para que você resolva os problemas. Ou consiga a ajuda para aquele que pode te ajudar a resolver, para que você possa de verdade seguir em frente, ter coragem. Você compreende isso? Então eu queria que você percebesse que o medo de seguir é que tira o foco daquele que é a clareza, daquele que é claridade, daquele que é de verdade o senso de direção para a nossa vida. Então quando Pedro toma a decisão de eu vou parar de olhar para Jesus, aí que ele afunda. Porque o medo é que retira isso. Retira do coração de Pedro a grande forma e a decisão que ele tem de seguir e dizer, eu quero continuar contigo. Então não se desespere. Eu quero que você hoje faça esse exercício nesse primeiro dia que a gente vai seguir aqui na nossa série. Que você faça este pequeno exercício. Coloque clareza nos ventos contrários. Observe quais são as águas fortes ou quais são as areias, quais são os barros, os lixos, aquilo que tem vindo à sua direção, fazendo com que você tenha medo de continuar e medo de seguir. Ou turvando a sua direção como um véu e impedindo que você tenha então uma visão para continuar prosseguindo. Para continuar vivendo uma vida plena que Jesus quer para você. Primeiro passo, clareza. A gente precisa ter clareza. A gente precisa ter coragem de não perder o foco em Cristo. Quando Ele disser para você, então, olha, eu estou aqui. No primeiro momento, diante dele, pode ser que a gente tenha medo, como eles tiveram também. É um fantasma. Eu estou tão atribulado que eu não consigo nem saber se é Jesus que está aqui. Tudo bem. Calma, escute a voz do Mestre. Fique tranquilo, não tenha medo. Aí você vai conseguir olhar para ele, ele vai te dizer, vem, coragem.
Mas aí os ventos vão tentar atrapalhar, o inimigo vai tentar atrapalhar, mas você já sabe onde olhar. Faça como Pedro. Mestre, diga, eu vou, e vá. Quando o vento vier, não tire o foco. Não tenha medo. Olhe para Jesus e coloque-o no centro. E aí ele vai acalmar teu coração e vai acalmar o mar, para que a barca continue seu caminho. Deus abençoe. Reze por mim, eu vou rezar por você. Se você curtiu, esse é o nosso momento. Compartilha, dá um curtir aqui, ativa a notificação e se inscreve no canal. Eu vou adorar ficar com você e fica atento, porque virão outros capítulos desta série e tantas outras coisas que eu estou preparando com muito carinho para você. Deus te abençoe.